Bom, primeiro, uma dúvida que muita gente tem é falar, para que fazer entrevista se eu posso simplesmente mandar um questionário para as pessoas? Então vamos fazer aqui rapidamente um teste, né? O que acontece, qual que garante mais a autenticidade? Porque uma pessoa pode, você achar que está colhendo informações de uma pessoa que na verdade não é aquela pessoa. Então qual que é mais fácil você saber se realmente é a pessoa que você quer obter informação que está te dando informação? É na entrevista, né? Então, o questionário, você pode mandar um questionário para alguém, a pessoa terceiriza, né? É muito comum isso. Ah, estou sem tempo, responde isso para mim. Aí passa para outra pessoa. Dinamismo. Um questionário, depois de pronto enviado, ele não muda. Se você precisar mudar alguma questão, incluir alguma coisa, se você descobriu alguma coisa no meio da entrevista e quer fazer uma nova pergunta, na entrevista você pode fazer isso. Você tem essa flexibilidade, o dinamismo durante do questionário. Não, ele está pronto, foi entregue. Depois você pode mandar um segundo questionário, o que é muito chato, porque já responder o questionário uma vez já é muito chato. Responder duas vezes ou uma segunda versão do questionário é pior ainda. Tem muito menos chance de conseguir. Então, a entrevista ganhou. Metalinguagem, né? No questionário você não sabe se a pessoa, o que a pessoa está pensando enquanto ela está respondendo. Ela pode escrever várias coisas com vários sentimentos, não está entendendo nada, né? Inclusive a própria linguagem, ela às vezes engana. Algo que está escrito de uma forma pode dar a entender outra coisa, porque a pessoa não soube se expressar muito bem. Já numa entrevista, você enxerga a pessoa, você vê o sentimento dela, vê se ela está empolgada, se ela está motivada, se ela está triste, se ela está decepcionada. Então, tudo isso você consegue numa entrevista e não consegue num questionário. A concentração, né? Num questionário, você passa um questionário, a pessoa vai preencher um questionário enquanto ela está fazendo outras coisas, ela está comendo um sanduíche, ela está conversando com outra pessoa, ela está falando no telefone, ela está no WhatsApp, está respondendo o seu questionário. Na entrevista, não, a pessoa reserva aquele tempo para conversar com você, pelo menos deveria ser assim. E aí a entrevista ganha novamente. Profundidade, né? Você pode aprofundar durante a entrevista. Você descobriu alguma coisa e você pode fazer perguntas de aprofundamento. Num questionário, não. Você fez, até as perguntas estão prontas, se você decidir aprofundar, né, durante o questionário, não tem jeito. Então, e por último, ajustes em tempo real. Num questionário, às vezes acontece de você ter uma pergunta que, se você responder não para ela, o resto todo fica irrelevante. Aí a pessoa vai lendo aquilo, não, isso não se aplica, não se aplica, não se aplica. Numa entrevista, não, você configura a entrevista conforme as respostas. Então, você faz ajustes em tempo real. Resultado do nosso placar, 6-0 para a entrevista em relação ao questionário. Isso não quer dizer que o questionário seja de todo ruim, tem situações em que você só vai conseguir as informações com questionários e não com entrevistas. Imagina você precisar de informações de 1000 pessoas. Você não vai fazer 1000 entrevistas, você vai mandar 1000 questionários, tá? Mas, então, o questionário tem várias vantagens, mas nesse caso específico nós vamos utilizar a entrevista por causa dessas vantagens. E o que é uma entrevista? Ela vem do junção de dois termos, entre e vista. Então, vista refere-se ao ato de ver, né, ter preocupação com algo, e o entre indica a relação de lugar ou estado de espaço que separa duas pessoas ou coisas, né? Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber, ou ver, né, perceber, realizado entre duas pessoas. Então, não existe entrevista por e-mail, gente. Tem gente que acha que, olha, eu vou colocar aqui 5 perguntas no e-mail, vou mandar, a pessoa vai me responder. Isso não é entrevista, tá? A entrevista é entrever duas pessoas se vendo, se encontrando, que hoje não precisa ser presencialmente por causa da Covid, pode ser por Meet, por Zoom, por Skype, né, qualquer um desses, mas tem que ser cara a cara. Não existe entrevista que você manda por WhatsApp para a pessoa te responder ou manda por e-mail para responder depois. Tem vários tipos de entrevista, algumas a gente está acostumado a usar, nem sempre, todas. Então, por exemplo, entrevista de emprego. Todo mundo aqui já passou por alguma entrevista de emprego, mas na posição de entrevistado normalmente. A não sei quem é de RH que já fez entrevista de emprego. Entrevista de entretenimento, você vê em talk show toda hora, né? Interrogatório, né? Na policial lá, que espero que ninguém tenha passado por uma situação de passar por um interrogatório, nem tem. Né, só quem é da polícia ou, né, alguém que vai preparar o interrogatório. Entrevista de marketing para você descobrir, né, mercado, percepção, qualidade, satisfação das pessoas, e é o que nos interessa, que é a coleta de informação para fins científicos ou acadêmicos. Então, fazer uma entrevista para buscar dados sobre a realidade, sobre o ambiente, também sobre percepção.
Então, essa que nos interessa. E por que estou colocando todas elas? Porque parece fácil, porque a gente assiste talk show, você passa para entrevista de emprego e a gente acha que, poxa, aquilo aconteceu automaticamente, naturalmente. Não, toda entrevista passou por um período de preparação. Não, a entrevista que não é preparada, ela é um desastre, normalmente, tá? Em 100% dos casos. A entrevista começa antes da entrevista. Não é na hora que você vai entrevistar a pessoa. Você marca a data, ó, vamos conversar tal hora, vamos. Aí você chega lá para fazer a entrevista. Não, não é assim. Como é que começa a entrevista? Você, primeiro, tem que entender muito bem qual é o objetivo dessa entrevista. Então, nós estamos falando de escrever um estudo de caso, vocês já sabem tudo que tem que ter no estudo de caso. Então, vocês têm agora que se preparar em relação a esse objetivo que vocês têm. Rascunhar o roteiro básico, que não precisa ser, durante, como eu disse, a entrevista é dinâmica, você pode ser que você não utilize exatamente aquelas questões que você escreveu, que você pode descartar algumas, pode incluir outras, né, isso é interessante, exatamente, uma das vantagens da entrevista é essa, então aproveite essa vantagem. Escolher o local, que seja, lógico, de preferência, de acordo com a disponibilidade do entrevistado, é ele quem está cedendo o tempo, o entrevistado, ele está te fazendo um favor, não tem obrigação nenhuma de dar entrevista. Então, você vai escolher o local que seja mais agradável. Se a pessoa falar, não, vem aqui, vai lá. Se ela falar, não, vamos fazer por Skype, vamos fazer por Skype. Mas faça de acordo com a conveniência do entrevistado e não com a sua conveniência. Lógico, comunicar para a pessoa o objetivo da entrevista, quando você for marcar a entrevista, e já dizer qual é o local, né, para o entrevistado, combinar com a pessoa, né, e olha, vai ser tal dia, tal hora, através de tal ferramenta, ou então eu vou presencialmente aí. Agendar também o horário e a data de acordo com a disponibilidade do entrevistado, ele está te fazendo um favor, nunca se esqueça disso. Testar o recurso tecnológico, se você for usar Meet, Google, ou Teams, ou Zoom, testa antes para ver se você tem habilidade, né? Você manja dos Paranauê aí da ferramenta que você está utilizando, ou se você for fazer presencialmente, grave a entrevista, né? E aí a gente vai falar daqui a pouco, mas leva, né? Já testa um aplicativo de celular que faça gravações para você gravar, pode gravar imagem também, filmar, mas normalmente gravar áudio é melhor, porque inibe menos as pessoas ainda ficam bem inibidas quando você coloca a câmera ligada, mesmo que elas são acostumadas a usar hoje já essas ferramentas de conferência online, elas ficam inibidas quando você chega com a câmera e fala, vou filmar aqui, tá? Então, se for pessoalmente, às vezes é melhor você gravar só o áudio. E revisar o roteiro que você já preparou antes, né? Sempre, né? Você faz o roteiro antes de ir para a entrevista, dá uma última revisada, prepara eventuais documentos que pode ser que você tenha que pedir uma permissão de uso dos dados, do nome da empresa, do nome da pessoa. Então, já prepara um documento base, né? Para, caso seja necessário, você levar para a pessoa e falar assim, olha, autorizo a utilização do meu nome, né? Que você seja publicado o meu nome, o nome da minha empresa, o nome das pessoas que eu citei no documento final, no estudo de caso do Sebrae. Então, já leva esse documento, prepara esse documento para levar. Durante a entrevista, então aquilo lá tudo foi antes da entrevista, no início. Tem sempre gastar antes, né, de chegar, você está pedindo um favor para alguém, você chega antes da pessoa, lógico, né, para não correr o risco de chegar atrasado, seria um desastre, né. Realizar o quebra-gelo, né, obedecendo aos limites razoáveis, né, a gente sempre bate um papo antes de alguma outra coisa, né, e aí, como é que foi, né, aí o Trump, né, coitado, mas faz né, e o Parmeira, né, sei lá, faz aí uma discussão que a gente normalmente faz quando você encontra com uma pessoa, mas lógico, mantendo os limites razoáveis. Às vezes o pessoal empolga demais no quebra-gelo e fica só no quebra-gelo metade do tempo, né? Esse quebra-gelo é só, vamos dizer assim, estabelecer, né, um contato. Com certeza, nesse caso que vocês já estão falando com empresários que vocês já conhecem, não é nem necessário preparar, né, ou pensar num quebra-gelo, né, falar do tempo, falar de novela, sei lá, falar de alguma coisa de filme, mas quando você vai falar com uma pessoa desconhecida pela primeira vez, isso fica a dica para outros tipos de entrevistas que vocês forem fazer, é sempre útil um quebra-gelo para criar fazer um bonde, né, fazer uma cola entre as pessoas e estabelecer uma relação de confiança através desse primeiro contato, né, a primeira impressão é a que fica. Pedir permissão para gravar, sempre, né? Você conversar com a pessoa e perguntar, posso gravar? Posso filmar? Né? Qualquer uma das duas iniciativas que você for fazer. Reforçar para a pessoa qual é o objetivo da entrevista, por que nós estamos fazendo essa entrevista, onde que a gente quer chegar. Né? No caso, nós estamos contribuindo para o Sebrae, para ele criar, né? Não é, você está me ajudando, não. Você está contribuindo para o Sebrae criar uma biblioteca de casos que vai ajudar outros empresários a realizar as suas atividades, tomar suas decisões, resolver os seus dilemas.
Estimular o entrevistado a contribuir, porque um dos maiores problemas que a gente tem numa entrevista é a falta de motivação do entrevistado, que algumas vezes ele está te cedendo aquilo, como ele está te fazendo um favor, ele deixa bem claro para você, olha, eu estou fazendo aqui só porque você me pediu, mas eu não tenho nenhuma vontade de participar disso aqui. Então, estimular, uma das formas é isso, é você deixar bem claro o objetivo da entrevista e colocar a relevância dessa entrevista para a pessoa, né? Ela não está ali só para te ajudar, ela está ali porque ela precisa colaborar para um bem maior, né? Nesse caso, participar do programa Ali, que é um programa enorme, com impacto enorme nas microempresas, nas pequenas empresas do país, e é isso que ela está participando. Então, estimule o entrevistado para ele vir com bastante energia, participar com bastante vontade dessa entrevista. Apresentar regras, se houver, algumas vezes tem algumas regras na entrevista que você pode, né, pode haver ou não, né, e aí se não houver nada a ver, e tratar exatamente sobre sigilo, né, antes da entrevista, falar, olha, as informações vão ser publicadas, eu posso publicar, né, até onde posso colocar quais informações, tratar sobre essas questões de sigilo, porque pode ter dados delicados, segredos comerciais, alguma coisa que a pessoa não quer que divulgue, então trate já sobre isso no início da entrevista. No meio da entrevista, bom, você começa sempre com uma pergunta aberta, é sempre bom, porque deixa a pessoa falar, né? E nunca começar uma entrevista como se fosse um questionário, com uma pergunta que tenha só uma resposta sim ou não, né? Mas comece com uma pergunta aberta, o que você acha disso, o que você pensa, como é que aconteceu, me conta isso, né? Peça a pessoa contar uma história que seja importante para a entrevista, e aí depois você vai, a partir dessa primeira resposta, você já vai fazendo as perguntas de afunilamento, né? E aí você vai chegando mais no detalhe. Então comece do mais amplo e depois você vai afunilando e criando, lógico, se for necessário, novas perguntas para redirecionar a entrevista. Prestar atenção genuína às respostas do entrevistado, porque também acontece o seguinte, algumas vezes você faz uma entrevista, você sabe que está gravando, então você fica prestando atenção na próxima pergunta que você vai fazer, ao invés de prestar atenção no que a pessoa está falando. Isso é uma armadilha, porque você está fazendo a entrevista, e a entrevista tem essa vantagem de você poder criar novas perguntas, descartar outras. Se você não estiver prestando atenção na resposta da pessoa, isso não vai acontecer. Você vai e às vezes acontece, você faz uma pergunta e a pessoa começa a responder e fala, depois eu vou ver no vídeo que ela respondeu, e aí já começa a olhar qual é a próxima pergunta que você vai fazer. Né? Isso não faz sentido, a gente tem que genuinamente prestar atenção, né, nas respostas do entrevistado, até para uma questão de educação também, né? Você vai perguntar e ficar interessado, né? Mostrar interesse na resposta da pessoa. Utilizar a técnica de revisão sistemática e feedback. Aqui um exemplo de uma técnica muito interessante. A comunicação, ela nunca é 100%, mesmo que a gente ache que ela não é, porque as pessoas, elas entendem de maneira ou ligeiramente diferente, ou às vezes totalmente diferente daquilo que a outra pessoa falou, né? Existe um ruído em toda comunicação. E para você evitar esse ruído, ou reduzir a possibilidade de ruído, é você parar a entrevista e em alguns momentos falar assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. E você apresenta a sua compreensão dos fatos para a pessoa que falou. Se você está entendendo corretamente, a pessoa vai falar isso mesmo. Se você não está entendendo, ela vai falar, não é bem isso. Então, essas são técnicas interessantes para você conferir se a comunicação está acontecendo de forma eficiente, se você está compreendendo exatamente aquilo que a pessoa quer dizer, porque muito comumente acontece esse problema de comunicação, de ruído na comunicação por diversos motivos. Nunca antecipar respostas, né? Você fazer uma pergunta e falar à pessoa, não, isso aí eu já sei que você vai, né? O que você pensa. Ou não concluir o pensamento do entrevistado, ele começa a falar alguma coisa e já fecha, né? Tem gente que tem essa mania, essa ansiedade, né, de já querer concluir o que a pessoa está querendo falar. Ela começa a falar alguma coisa, tá, isso eu já sei. Não, logicamente que você ia ser, né, que você ia falar isso, né? Não, né? Deixe a pessoa falar naturalmente, no ritmo dela, e deixe ela concluir o seu pensamento, não interfira no resultado da entrevista. E registre tudo o que foi dito, logicamente, registrar em vídeo, áudio, dependendo, né? Se a pessoa não autorizar, né, você vai ter que anotar. Anotar tudo, não pode, é impossível. Você não fez curso, a não ser que você tenha feito, mas acho que não. Curso de taquigrafia para poder ficar registrando tudo que é falado em tempo real, enquanto a pessoa fala. Porque é muito chato você pedir para a pessoa repetir o que ela falou, porque você quer anotar. Então, assim, se você for anotar, porque não pode gravar, porque a pessoa não aceitou que gravasse, você vai anotar os destaques, né, os tópicos, né, enquanto a pessoa fala, você nunca vai interromper ela e falar, peraí, fala de novo para eu anotar aqui. Não, isso é uma prática terrível. Então,
Nunca faça isso. E observar o horário de duração, né? Se você marcou, eu preciso falar uma meia horinha com você. Meia horinha é meia horinha, né? Não precisa nem usar a meia horinha, porque meia hora é sempre meia hora, não tem meia horão nem meia horinha, né? Igual aquela discussão de litrão. Litrão não existe, é litro. O litro é 1.000 ml, não tem, se você for 1.100 ml, não é um litrão, é 1,1 litro. Né? Então, não tem meia horinha que vira 45 minutos. Se você falou, pessoal, preciso de 1 hora para conversar com você, observe o tempo. Chegou ao limite daquela 1 hora, o que você faz? Olha, não vai dar para terminar dentro de 1 hora. Podemos agendar, você pode continuar, né? Se a pessoa não, porque ela agendou 1 hora para conversar com você. Ou você prefere marcar outro dia, outro horário? Essa é uma prática bastante gentil de lidar com o seu entrevistado. Então, nunca ficar estendendo, não, peraí, só mais 10 minutinhos, só mais 20 minutinhos, está quase terminando, porque isso é muito chato, a pessoa tem outros compromissos. Bom, finalizando, agradecer as contribuições que a pessoa, né, lhe deu, que o seu entrevistado lhe deu, pedir a permissão para a utilização de nomes de pessoas, de empresas, né, nas publicações que você vai fazer, nesse caso, né, no estudo de caso do Sebrae, caso não tenha conseguido atingir o objetivo dentro do horário previsto, que eu acabei de falar, pedir para ou estender, né, porque às vezes a pessoa tem horário disponível, ok, ou pedir para agendar novo horário conforme a conveniência do entrevistado. Nunca ficar enrolando, falando, não, só peraí que já está acabando. Verificar o registro da entrevista, se a gravação realmente foi feita ali na hora, porque de repente dá para você ainda recuperar alguma coisa, né, perguntar, pedir para a pessoa falar alguma coisa de novo, alguns dados que sejam importantes. Se você, por um acaso, teve um problema técnico, perdeu, não gravou, você ainda pode conseguir anotar, né, algumas coisas lá na última hora, antes de ir embora. E depois que terminou a entrevista, isso pode ser, né, depois na hora que você, meia hora depois, 15 minutos depois, ou um dia depois, mas de preferência bastante rápido, não deixe passar uma semana, por exemplo, você deve ouvir ou assistir novamente a entrevista realizada o mais rápido possível, porque você é uma boa prática a gente transcrever os pontos mais relevantes. Não precisa transcrever a entrevista inteira, mas as ideias centrais da entrevista e digitar isso num documento, preparar um documento que vai ser uma ata dessa entrevista, ou um documento com qualquer outro nome, mas um registro escrito que deve ser apresentado para essa pessoa posteriormente. Você vai agradecer essa pessoa novamente pela contribuição. Olha, muito obrigado, estou mandando para você agora esse documento para você dar o aceite, o de acordo. Realmente foi isso que você falou? Foi isso que eu entendi? Foi isso que você falou. Ok, então assina. Pode ser uma assinatura papel e caneta, mas um aceite que a pessoa te manda um e-mail de volta falando, ok, concordo, estou de acordo com isso daí, ou te manda um WhatsApp de volta. Isso já é suficiente para a gente ter esse de acordo, ou seja, há um entendimento comum de que aquele assunto que foi tratado é aquele mesmo, sobre os dois pontos de vista, do entrevistador e do entrevistado. Arquivar e indexar esse documento para referência futura, né? Por exemplo, se você colocou isso no seu estudo de caso, alguém no futuro pode te dizer, não, isso é uma mentira, eu não te disse isso. Bom, você apresentar, olha, sim, disse, no dia tal, hora tal, local tal, foi realizada essa entrevista, eu e você, depois disso eu preparei essa transcrição e a transcrição foi aceita, você deu o seu de acordo, tá? Então, isso é para prevenir ambas as partes de que não haja nenhum desentendimento sobre aquilo que foi publicado. Opcionalmente, enviar uma cópia desse documento para o entrevistado, né, se você quiser, e ele quiser também, olha, eu te mando depois, né, o documento assinado, que você assinou, eu assinei, que a gente entrou num acordo, e te mando também o estudo de caso pronto. Aqui estão algumas referências, né, e esse PowerPoint também vai estar disponível para vocês bom, eu vou colocar no grupo, né, mas eu mando para o Paulo e para a Adriana, e eles colocam aí no grupo do WhatsApp de todos os agentes, caso vocês queiram ainda mais alguma informação sobre entrevista, fiquem à vontade para perguntar agora ou posteriormente também, né, só entrar em contato para a gente falar sobre entrevista. Espero que tenha sido claro o suficiente. Falei meio rápido, agora estou sem ar. Quem assume agora, Paulo?